Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para a seguinte pergunta de hoje. Qual a diferença entre mediunidade e paranormalidade? Em síntese, é o seguinte, vamos para a resposta. A mediunidade são fenômenos que acontecem dos espíritos para com o médium. Ou seja, o médium, como o próprio nome diz, é um intermédio. Não é ele, o encarnado, o médium que produz aqueles fenômenos. Um grande exemplo de um médium é Chico Xavier. Escreveu 450 obras. Nenhuma delas ele intitulou como sendo dele. Ou seja, não vendeu, não teve direitos autorais. Ele falava que sempre as obras eram escritas, psicografadas pelos espíritos e não por ele. Então ele era um médium, ele era um intermédio entre o mundo espiritual e o mundo físico, tá? E no caso da paranormalidade, não. Os efeitos produzidos é pelo agente, é pelo encarnado, pela pessoa. Ele mesmo que faz os fenômenos e não tem um espírito envolvido com esses fenômenos, tá? A paranormalidade poderíamos dar um exemplo de aquelas pessoas que conseguem mover objetos, conseguem entortar colher, aquelas pessoas que fazem hipnose, né? Ou seja, eles conseguem, através do magnetismo, né? Do seu próprio magnetismo, da sua própria vibração, né? Com força da mente, através da mente. Então, existem vários exemplos onde não tem um espírito ali servindo como ajuda para produzir esses fenômenos. Muitos se falam das curas, dos milagres que Jesus fez, e na verdade Jesus não tinha um intermédio, ele mesmo que produzia aqueles fenômenos. Então ele era um paranormal, ele produzia a paranormalidade e não era um médium, porque ele não tinha um intermédio de algum espírito, ok? Então, basicamente seria essa a diferença. E quanto a probabilidade de um paranormal ser um médium, é grande, porque ele já produz aqueles efeitos. Então pode ser que os fluidos do espírito e o dele já tenha mais facilidade. Ao contrário, também é menos possível. Não necessariamente todo médium vai produzir efeitos e vai ser um paranormal, ok? O processo também pode ser misto. Você produz o efeito, mas também tem o fluido dos espíritos ajudando e cooperando. Ou seja, é um processo que tem os dois agentes produzindo o fenômeno, os espíritos e o médium, o encarnado. E aí se chama um exemplo mais prático que a gente conhece, é o que? Os passes espíritas. Quando você vai na casa espírita, escuta a palestra, depois você recebe ali aquele passe, ou seja, é o magnetismo, ou seja, os fluidos, a energia do próprio agente ali, do médium que está ali dando o passe, como os fluidos dos espíritos que estão também ali, sempre enviando e ajudando, ok? Espero que tenha ficado claro. Grande abraço a vocês.